Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Redenção. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, que fica aqui em Niterói, no bairro de Icaraí, e é motivo de muita alegria e gratidão para nós podermos participar desse projeto virtual nesses tempos de pandemia, de isolamento social, mantido pelo Grupo Espírita Redenção, intitulado Momento Redenção. E hoje nós vamos conversar sobre o tema O Propósito do Espiritismo. E para nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos lembrar de uma passagem que está narrada no livro Cartas e Crônicas, de autoria do Espírito Irmão X, recebido através da mediunidade de Chico Xavier. E essa lição intitula-se Lição nas Trevas. Irmão X nos conta que no Vale das Trevas delirava uma legião de espíritos infelizes, planejando assaltos, delinquências, obsessões. Estavam dentro de uma caverna, com muita balbúrdia, com muito barulho, muita gargalhada, fazendo os planos de ataque, né, vamos dizer assim. E, vez por outra, ia até essa região uma caravana de espíritos socorristas, para ver se algum daqueles irmãos já estava em condições de ser socorrido. E neste dia o serviço corria muito difícil, porque a caverna estava muito agitada, com muita gritaria e gargalhadas. Mas a caravana foi adentrando a caverna, tendo à frente o benfeitor que comandava aquele grupo de espíritos. E no meio de muita balbúrdia, eles foram entrando e, de repente, quando o líder daquela legião de espíritos infelizes observou aquele benfeitor que vinha à frente da caravana, ele mudou de postura repentinamente. Saiu de um estado de enfurecimento para uma súbita calma. Fez um sinal para que todos se aquietassem, pediu que abrisse espaço para aquele que ele considerava um missionário do bem poder se aproximar juntamente com aquele grupo de espíritos. Quando a este benfeitor, percebendo a atitude respeitosa desse líder das trevas, se aproximou um pouco mais dele, ele perguntou: "Você me conhece?" E aquele espírito, líder das trevas, respondeu: "Sim. O senhor cuidou do meu corpo quando eu estava doente na terra. Lembro-me muito bem de como o senhor lavava as minhas feridas." E aquela legião de espíritos, inconformada, um deles gritou: "Mas que mais que esse homem fez para lhe devermos tanta deferência?" E aquele líder de espírito das trevas continuou falando, dizendo: "Ele me deu teto e agasalho. Ele cuidou da minha família. Não deixou que faltasse nada, a roupa, o alimento. Sempre que ia nos visitar, deixava algum dinheiro, e ele foi muito bom para nós." E aquele benfeitor, então, aproximou-se um pouco mais e perguntou: "Meu irmão, se você tem tanta generosidade para comigo, por que você ainda insiste nos crimes, nas delinquências?" E aquele líder das trevas respondeu para este benfeitor: "O senhor foi muito bom, amparou a mim, a minha família, mas não me ensinou a viver." E essa é a passagem que escolhemos para colocarmos as nossas mentes e corações na sintonia do tema que pretendemos desenvolver, o propósito do Espiritismo. Qual é o propósito? Quais são os obstáculos que encontramos para que esses propósitos possam ser atingidos, né? Na condição do cristianismo redivivo, na condição de trazer
as lições do Cristo que foram deturpadas ao longo do tempo, né? E promover a regeneração da humanidade. Esse é o propósito que o Espiritismo traz. Mas quais são os obstáculos que nós enfrentamos para poder fazer com que esse propósito se cumpra? Esses são os objetivos dessa conversa proposta para hoje. Ora, para que uma boa comunicação se dê, é preciso que o emissor da mensagem tenha suas qualidades, e assim como o receptor da mensagem, para que essa comunicação seja efetiva. E, além do mais, há toda uma situação de contexto que vem a influenciar o sucesso dessa comunicação. Então, quando pensamos no propósito do Espiritismo, no escopo do trabalho da doutrina espírita, nós vamos lá na obra Paulo e Estevão, que Paulo conversava com Barnabé, obra de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele conversava com Barnabé a respeito da Casa do Caminho. E vamos tomar esse exemplo para poder direcionar a nossa conversa. Então, nesse trecho que destacamos, Paulo vai dizer assim para Barnabé: poderemos atender a muitos doentes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade um escoadouro das imperfeições. Todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Quando vemos a história que contamos inicialmente, nós vamos ver que aquele benfeitor, quando esteve encarnado ao lado daquele irmão, cuidou muito bem do corpo, né? E é necessário que se cuide, sim, do corpo, do alimento, do agasalho. Tudo isso é importante. Mas, como Paulo diz para Barnabé, acima de tudo isso deve estar o escopo de iluminar o espírito, de dar autonomia para o espírito. E isso se faz compreendendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Ora, então, esse é o escopo. Fazer com que o homem encontre recursos próprios para que ele entenda a vida, entenda a dor e que ele passe por toda essa situação de uma forma mais feliz. Mas muitas questões acabam interferindo nesse atendimento, nessa iluminação do espírito, né? Uma das questões de contorno, de contexto, é o que foi feito com o Evangelho de Jesus. Então, lá, o tempo do Cristo, ele deixou suas lições. Essas lições foram deformadas. Isso é a história. E a história nos conta de quanto que se matou em nome de Jesus e em nome de Deus. E isso é um obstáculo que vem repercutindo até os dias de hoje. Não podemos pensar que não seja assim. Porque, por exemplo, recebemos em reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual irmãos que chegam com ódio do Cristo. Por quê? Porque foi em nome do Cristo que ele foi assassinado, que a sua família foi assassinada. Então, como que esse irmão vai compreender as lições do Cristo? Então, a gente conversa e tenta explicar que nós estamos falando de um outro Jesus. Porque esse Jesus que ele conheceu é o Jesus criado pelos homens, é um Jesus fictício. E o verdadeiro Jesus é o que nós vamos apresentar para ele. Assim tentamos conduzir as conversas quando essa situação acontece. Hermínio Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, vai dizer o seguinte: deformações nos foram impingidas, nos foram impostas pelos que se dedicaram no passado à inglória tarefa de utilizarem-se do Cristo como peça importante no tabuleiro de suas paixões.
no qual disputavam maiores fatias do poder transitório. Então, Hermínio explica o porquê das deformações. Né? As deformações foram feitas pelos homens, né? Para que eles assim pudessem entender as suas paixões, os seus projetos de poder transitório, o seu projeto político. Então, nós temos que ter muito cuidado para que isso não venha a acontecer algo semelhante no seio da doutrina espírita. Se seguirmos as lições de Kardec, se entendermos o pensamento de Kardec, certamente nós não correremos esse risco. Né? Trouxemos aqui um pequeno trecho, onde ele, lá na Revista Espírita de outubro de 1866, num artigo intitulado Os Tempos São Chegados, que esse artigo depois vai também para a Gênese, né? Mas originariamente na Revista Espírita de outubro de 1866, Kardec vai dizer o seguinte: a doutrina espírita é campeã absoluta da liberdade de consciência. Longe de substituir um exclusivismo pelo outro, combate o fanatismo, destrói o império da fé cega e da obediência passiva, emancipa a inteligência do homem. Então precisamos entender bem esse pensamento de Kardec. Liberdade de consciência. Cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento. Temos que respeitar o nível evolutivo de cada um. Não queremos substituir um exclusivismo por outro. A doutrina espírita está aqui. E quem quiser que venha até ela, como o próprio Kardec chega a dizer. Né? E lutar contra todo tipo de fanatismo, de fé cega, de obediência passiva, promover a emancipação do homem, nos afastar do salvacionismo, que é um grande perigo que ronda o movimento espírita, quando nós, ainda arraigados a essa cultura milenar que nós estamos ao longo das encarnações passando, ainda temos o salvacionismo dentro da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação, não há salvacionismo. Nós só vamos nos salvar quando nós fizermos o bem, quando nós nos transformarmos voluntariamente. Né? O progresso é um projeto solitário, em que cada um de nós deve fazer sozinho a sua caminhada evolutiva, por mais que ele seja um processo solidário, onde nós vamos juntos, mas ninguém pode fazer o bem por mim, ninguém pode evoluir por mim. Jesus não vai me salvar. Jesus veio me dizer qual o caminho que eu devo seguir. Jesus veio nos propor para nós caminhos para nós sermos felizes. Agora, nós é que temos que decidir voluntariamente a busca desses caminhos. Nós não precisamos de intermediários entre nós e Deus. É isso que a doutrina espírita nos apresenta de forma claríssima. E o professor Herculano Pires, traduzindo isso muito bem, no livro Agonia das Religiões, vai nos dizer: os homens começaram a descobrir que possuem muito mais do que as igrejas lhes podem dar. Então, nós não precisamos de igrejas. Nós agora estamos numa condição fora da casa espírita, dentro dos nossos lares, e não podemos perder a conexão com Deus, a conexão com os bons espíritos, porque Jesus não veio construir templos de pedra. Ele veio construir templos no coração do homem, na consciência do homem. Então, é esse escopo que precisa ser resgatado. É esse escopo que foi desvirtuado pelos homens para atender aos seus próprios interesses e que agora precisa ser resgatado. Né? Allan Kardec vai dizer no livro Viagem Espírita, em 1862, que o escopo é consolar, é oferecer ajuda aos que sofrem, é erguer os caídos, é arrancar o homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, do limiar de um crime. Então não podemos perder esta visão clara de Kardec, porque senão nós desvirtuamos o pensamento espírita e não atingimos o propósito da doutrina espírita, o propósito do espiritismo. Joana de Ângeles, através
da psicografia de Divaldo Franco vem trazer um esclarecimento bem interessante que cabe nesta reflexão. Nos referimos à obra Triunfo Pessoal, capítulo 10, intitulado Reintegração na Religiosidade. Ela vai dizer que a crença religiosa pode expressar-se sob dois aspectos psicológicos. O primeiro é castrador, é proibitivo, é gerador de culpa. O segundo é estimulante, é psicoterapêutico, é consolador. Então, é claro que já vemos aqui que a doutrina espírita tem os aspectos psicológicos de ser estimulante, de ser psicoterapêutico e consolador. E nós não podemos nos perder nisso, senão perdemos o propósito da doutrina espírita. Ela vai acrescentar mais. Ela vai explicar quais são as características dessas crenças que são castradoras, proibitivas e geradoras de culpa. Então ela vai dizer que essas crenças, elas propõem ao homem uma confissão, este sacramento, para ele se tornar melhor. E feito isso, tudo está resolvido. E ele sai dali tendo estimulado a sua presunção, a sua falsa autorrealização. Então, são crenças que impõem uma fé cega, que impõem dogmas, que impõem conteúdo sem permitir reflexão, sem permitir análise. Os conflitos que trazemos não são superados. Eles são recalcados, como diz Joana de Anjos, no inconsciente e vão explodir em forma de fanatismo. Essas crenças exigem uma estrutura vertical, em que um manda e o outro obedece, exige uma lógica de submissão, sem nenhuma análise reflexiva, solicita uma obediência passiva e vai produzir a heteronomia, ou seja, a regra e a lei vêm do exterior, não vêm de dentro de mim. Eu não faço isso porque eu quero, eu faço porque estão me impondo fazer. Então, essas são as crenças religiosas com esses aspectos, como falamos, né, que são perturbadores, que não promovem o homem. Mas, do outro lado, onde está a doutrina espírita, se nós não atrapalharmos, ela está aqui, nesse segundo aspecto psicológico, né? Então, é a doutrina, é a crença que promove o quê? Ela é estimulante, ela é psicoterapêutica, ela é consoladora. Então, tem características como oferecer oportunidades de reflexão, apresentar estudos científicos, fé racional e lógica, dar um suporte filosófico que vem explicar as ocorrências morais, as ocorrências sociais, o nosso destino, vem explicar a dor, né? E vai promover infinitas possibilidades, porque vai falar da vida futura, como Jesus falou, e vai nos dar perspectivas, vai nos dar esperança para nós vivermos dias melhores, promovendo assim o nosso progresso. Nesta crença religiosa, a estrutura deixa de ser vertical e passa a ser horizontal, como é na doutrina espírita. Nós não temos hierarquia na doutrina espírita. Não temos, ou não devemos ter. Né? Todos somos iguais e todos estamos no mesmo barco evolutivo. A lógica, então, é de promover a conscientização e não a submissão. Solicita de nós conhecimento e não obediência e promove a autonomia. O homem tem as rédeas do seu destino, ele passa a gerir o seu destino, ele vai fazer o bem porque ele quer fazer o bem, ele vai ser caridoso porque ele quer ser caridoso. Então, essa é a crença, ou são os aspectos psicológicos em que a crença doutrina espírita se encaixa. Mas há também o contexto que atrapalha também o cumprimento dos propósitos, né? Um desses aspectos é o intelectualismo, né? Onde muitos de nós queremos nos intelectualizar apenas dentro do espiritismo. E é importante que nós estudemos, que tenhamos conhecimento, sim, mas é preciso que, em paralelo a isso, se desenvolva moralmente, porque senão esse intelectualismo, esse conhecimento, ele não vai servir para nada.
E, em paralelo a isso, temos também o contexto do materialismo, né? Daquela crença de que tudo se acaba com a morte. Se tudo se acaba com a morte, ora, então deixa eu gozar a vida, deixa eu passar por cima de qualquer preceito ético e moral. Então nós temos que trabalhar com esse contexto, né, de forma a combatê-los. E nós, que somos espíritos de terceira ordem, como Allan Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos, a matéria nos domina, como ele lá vai dizer. Olha, então, se a matéria nos domina e me são apresentadas ideias materialistas, isso não vai dar em boa coisa. Então, a gente precisa entender tudo isso para que o propósito da doutrina espírita de regenerar a humanidade seja atingido. Quais são os pontos que nós precisamos atacar, né? Esse intelectualismo, né, como já falamos, ele não vai traduzir nenhum tipo de elevação espiritual se não tiver acompanhado da evolução dos sentimentos, né? É preciso unir a inteligência com a humildade. É como o Espírito de Verdade diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se nós não tivermos esses dois parâmetros bem trabalhados, nós vamos ter dificuldade para cumprirmos o propósito da doutrina espírita. Herculano Pires, agora no livro O Centro Espírita, vai dizer o seguinte: sem a humildade que gera e sustenta o amor ao próximo, nem o estudo pode dar frutos. Então, se não temos humildade, estudamos e aí nós estamos diante do intelectualismo puro, isso não vai gerar nenhum fruto, não vai gerar progresso. É isso que ele está dizendo. Mas, por outro lado, sem estudo, os frutos da humildade não produzem amor. É muito importante isso que o Herculano fala. Mas fingimento, hipocrisia de maneiras e fala melosa, de voz impostada para imitar anjos. Então é preciso que a gente se enxergue com toda clareza dentro dessas duas asas que são imprescindíveis para que nós possamos levar adequadamente a mensagem espírita e para que nós possamos receber também adequadamente a mensagem espírita. Ora, Kardec vai dizer que o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Exatamente aquele contexto que falamos, de que quando eu me é apresentado um sistema em que tudo é matéria no homem, isso me estimula a cada vez mais a gozar a vida, a passar por cima de qualquer regra, de qualquer lei. Então o Espiritismo vem combater o materialismo. O Espiritismo, diz Kardec ainda nessa conclusão, matou o materialismo por meio de fatos. Ora, quando a gente compara esses dois sistemas, né, o sistema materialista com as ideias espíritas, nós vamos ver como que a visão materialista nos leva à infelicidade. Então é preciso que a gente tenha argumentos para podermos levar a doutrina espírita. Aqui são argumentos. Mostrar ao homem como ele é infeliz pelo caminho que ele está escolhendo caminhar, né? Pelo caminho que ele está escolhendo trilhar. Então nós vamos ver que a visão materialista, ela foca na vida presente. Né? Daqui a N anos nós vamos morrer e acabou tudo. E a visão espírita, como os ensinos do Cristo, vão focar na vida futura. Tudo que o Cristo falou está focado na vida futura. Bem-aventurados os que sofrem. Ora, como que eu vou ser feliz sofrendo? Ele está falando de vida futura. A visão materialista vê na resignação um ato de fraqueza, de covardia, e gera tristeza. Né? A visão espírita vê na resignação uma virtude, porque é aquele que compreendeu a vida, que compreendeu a justiça de Deus, que entende o que está acontecendo na sua existência, e isso promove alegria. Na visão materialista, a dor é encarada com revolta.
com desespero, acaba com a esperança. Mas na visão espírita e na visão cristã, né, que é a mesma coisa, a dor, ela é educativa, ela é passageira. Quando ela cumpre o seu papel, ela vai embora. E ela vem promover a justiça de Deus. Então são aspectos, são argumentos para poder nos convencer, para poder mudar as nossas convicções. Na visão materialista, o objetivo da vida é ter. Na visão espírita, o objetivo da vida é ser. A visão materialista gera em nós inquietações, ansiedade, porque nós vivemos para a matéria, nós vivemos para consumir, nós vivemos para acumular, nós vivemos para guardar aquilo que acumulamos. Então isso tudo gera inquietações e ansiedade. A visão espírita vai nos mostrar que nós precisamos da matéria sim, mas da matéria que nos é necessária para a nossa sobrevivência. E isso, tirando o foco da matéria, faz com que a gente se pacifique intimamente, que a gente se harmonize e que a gente passe a viver melhor. Por exemplo, esses momentos que estamos vivendo agora de pandemia, quando nós entendemos a vida, entendemos que Deus está no comando, entendemos que o flagelo destruidor ele vem para promover o progresso, como está lá no Livro dos Espíritos, para acelerar o progresso. Né? Entendemos das nossas responsabilidades, do nosso livre-arbítrio, precisamos decidir qual é a nossa conduta dentro disso tudo. Então nós nos pacificamos e nós passamos a viver dentro dessa situação que não é fácil, mas que vai passar de uma forma mais harmoniosa. Então, quando nós tiramos o nosso foco do reino da matéria e colocamos o nosso foco no reino dos céus, no reino de Deus, nós passamos a viver melhor. Né? A visão materialista, ela vem contribuir para descontrolar as nossas paixões e, consequentemente, gerar infelicidade. A visão espírita vem no sentido oposto, nos ensinando a como controlar as nossas paixões através do pensamento, através da vontade, através da oração, de tantos instrumentos que a doutrina espírita vai nos apresentar para que nós consigamos controlar as nossas paixões e, consequentemente, sermos mais felizes. Então vejam que para que o propósito da doutrina espírita seja atingido, nós espíritas, divulgadores do espiritismo, e não estamos aqui falando de divulgadores no sentido de ocuparmos a tribuna espírita, porque qualquer um de nós é divulgador, porque quando eu estou dentro da minha família, eu estou divulgando o espiritismo. Quando eu estou na sociedade, eu estou divulgando. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou divulgando. Em todos os lugares que nós estamos nos relacionando com alguém, a nossa conduta é uma forma de divulgar a doutrina espírita. Então é preciso que, para que tenhamos sucesso e possamos atingir aquilo que a doutrina espírita se propõe, que a gente concilie conhecimento, porque eu preciso conhecer. Para eu mudar, eu preciso ter novas informações, mas eu preciso aliar a humildade. E Jesus, para finalizar, se preocupou muito com isso lá no seu colégio apostólico, né? Conforme está narrado no Evangelho de João, no capítulo 13, durante aquela que ficou conhecida como a última ceia, há um momento em que Jesus se levanta da mesa, coloca uma toalha na sua cintura, ajoelha-se, lava os pés de todos os seus apóstolos, seca, né, e depois ele volta para a mesa. Claro que tem muitos detalhes aí que nós não vamos abordar. O fato é esse, ele assume uma postura de um trabalho que era feito pelos escravos, para mostrar que ele lavou os pés. E quando ele volta para a mesa, ele vai dizer assim: vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E dizem bem, porque eu o sou. Jesus, com a sua autoridade humilde, com a sua autoridade doce. Né? E ele diz então
Eu fiz isso para que vocês aprendam, porque se eu que sou o mestre do Senhor lavei os pés de vocês, é para que vocês lavem também os pés uns dos outros. Figurativamente dizendo, para que não ambicionem nada, para que não tenham nenhuma ambição de poder, de liderança, para que preguem o Evangelho com amor. E aí, essa lição que fica para nós, que nós possamos levar a doutrina espírita, esse tesouro que nós encontramos nessa encarnação, para aliviar as dores do próximo. Mas para isso nós precisamos conhecer, precisamos estudar e precisamos trabalhar a nossa humildade entendendo quem somos, entendendo que somos espíritos criados da mesma forma. Então, trabalhando a igualdade entre nós, acabando com qualquer tipo de preconceito, entendendo a lei de justiça, de amor e caridade, para que os propósitos da doutrina dos espíritos possam ser atingidos. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui ocupando o nosso tempo de forma útil, trazendo reflexões para nos mostrar novos caminhos para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.